Olá pessoal, nós vamos resolver agora um exercício que diz: na planta de um terreno foram marcados dois pontos, A e B, sendo o ponto A com cota igual a 1,7 metros e o ponto B com cota igual a 4,6 metros. Sabendo-se que o desenho está na escala 1:100 e que em planta, ou seja, no desenho, a distância horizontal entre os pontos é igual a 8 centímetros, pede-se então para determinar a verdadeira distância entre os pontos A e B. O que nós temos aqui para ser resolvido é o seguinte: nós precisamos da distância entre esses pontos no mundo real. Então, nós temos aqui, olha, ponto A e ponto B, nós precisamos, pessoal, determinar a localização do ponto A e do ponto B, basicamente isso, ó, nós teremos aqui um ponto A e um ponto B. E vamos colocar aqui, ó, um rascunho, né? A, B. Opa, perdão, aqui, ó, porque nós temos no primeiro momento A, B. E esse ponto A tem uma altura, né, igual a, nesse caso, a 1,7. Então, nós podemos colocar esse ponto A que está no espaço igual a 1,7. Esse daqui podemos chamar de A'. Esse ponto B tem a altura igual a 4,6. Só um esboço mesmo, né, sem precisão. Então, nós podemos marcar aqui. Então, essa distância toda aqui é igual a 4,6. Então, esse daqui nós podemos entender como ponto B, né? E se nós ligarmos então esses dois pontos aqui, o que nós temos aqui? Nós temos, conseguimos enxergar aqui de imediato um quadrilátero, um retângulo, isso, e um triângulo, né? O que importa para nós aqui agora é lembrar o seguinte, que essa medida aqui é 1,7 metros, essa medida aqui, né, ela vai sair em consequência da outra, porque nós temos aqui o seguinte, ó, temos aqui essa medida, né, e temos essa outra medida aqui, ó. Então essa outra medida aqui. Então essa primeira medida nós vamos determinar, mas ele diz no enunciado que essa medida aqui é de 4,6, ó, 4,6 metros. E qual que é o valor dessa medida? Ok? Então, essa medida que nós precisamos determinar. Então, o que ele diz aqui é que no mundo real, no desenho, na planta, essa distância aqui vai ser igual a 8 centímetros. Veja, então, a distância entre os pontos A e B, né? Vou até melhorar a colocação aqui desse desenho, né? Então, aqui sendo o ponto B, né? Essa porçãozinha aqui. E então o que é solicitado para nós então é determinar, dado que esse valor em planta, né, é igual a 8 centímetros, quer dizer, quanto é no mundo real 8 centímetros? Nós temos o valor da escala para calcularmos. E pede então a distância real entre esses dois pontos, né? Entre os pontos A e ponto B, porque nós temos a distância desses pontos no papel. E além de termos a distância no papel, nós encontramos a distância desses dois pontos no mundo real, que é diferente da distância desses dois pontos no mundo real, ok? Uma distância horizontal. E a distância entre esses dois pontos aqui que vai ser calculada também no mundo real, tá? Então, elas são diferentes, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algumas continhas, porque nós temos que resolver isso daqui, né? Nós temos que determinar essa distância vertical aqui, tá ok? Então, a distância vertical aqui precisará ser determinada. E essa distância horizontal aqui também precisará ser determinada nesse momento aqui, tá ok? Qual é o valor do DH entre esses dois pontos? Qual que é o valor de DV entre o ponto A e o ponto B? Porque esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, ó, tem a mesma. Esse ponto aqui
né? Nós podemos chamar aqui de, se esse daqui é B', né? Nós podemos chamar aqui B duas linhas, por exemplo, que também poderíamos entender como um ponto C desse triângulo, se nós imaginarmos a figura como um triângulo. Então, essa altura aqui, nós vejamos aqui, ó, essa altura aqui é igual a 1,7. E para metros, então para determinarmos essa medida aqui, é só nós fazermos a continha de 4,6 menos 1,7, que nós já vamos obter essa medida aqui, ó. Eu acho que eu consigo fazer uma parte das continhas aqui e depois eu faço o desenho para vocês. Porque numa primeira etapa diz resolver algebricamente utilizando o teorema de Pitágoras, para depois fazermos essa figura aqui com os instrumentos de desenho. Então, no primeiro momento, o valor da distância, pessoal, melhor eu apagar, fazer as continhas e depois refazer essa figura, tá ok? Então vamos lá, deixa eu pegar o apagador. Então, primeiro passo, colocando aqui de forma sistemática, é o valor da distância horizontal no mundo real. Então, o valor da distância, vou pegar aqui, ó. O valor da distância entre A e B no mundo real. Então, essa é uma pergunta, ok? Então, nós podemos já calcular aqui o valor da distância entre esses dois pontos, a distância, aqui, ó, a distância horizontal, ok? Aqui, ó. Tá. Então, usando a fórmula da escala, E é igual a D minúsculo sobre D maiúsculo, nós temos aqui 1 sobre 100, D minúsculo, qual é o valor de D minúsculo? 8. E o valor de D maiúsculo, nós podemos até substituir D maiúsculo, este daqui pelo DH, vamos colocar aqui, ó, D. Tá. Vamos manter aqui de uma certa forma, né? E este daqui, então, quanto que nós vamos ter aqui? D é igual a, o DH, né? Que é igual a 8 metros. Então, aqui, ó. Então, nós temos a distância horizontal entre esses dois pontos no mundo real é igual a 8 metros. Então, ok. Agora, o que nós temos que determinar aqui também é a distância horizontal entre esses dois pontos. Uma vez que já foram dadas aqui, ó, as cotas, é só fazer uma subtraçãozinha, né? Então, o valor da diferença de cota entre o valor de diferença de cota entre A e B. Uma interrogação aqui também. Então, aquilo que já tinha sido falado anteriormente, a distância vertical é igual a que? A cota do ponto B menos a cota do ponto A. Então, vai ser aqui, ó, 4,6 menos 1,7. dV, que é a distância vertical, então é igual a 2,9. 2,9 metros. Então, ok, né? Estamos encontrando. E agora? Agora precisamos encontrar
a distância entre os dois pontos, que é aquela distância inclinada, né? Então agora nós podemos colocar aqui no item A. Então vamos seguir aqui uma determinada fórmula. A distância, né, no mundo real de A, B é igual a... Vamos colocar aqui, primeiro, porque nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, d quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Vamos seguir. Daí nós temos então, que a distância entre esses dois pontos no mundo real vai ser igual a quadrado mais b quadrado, que nós temos de a quadrado, que é um dos lados desse triângulo. Então, um dos lados desse triângulo, vou fazer uma figurinha aqui, ó, lembrando lá, né? Nós tínhamos, vou colocar um pouquinho mais para cá, né? Manter o alinhamento aqui. Então, nós tínhamos lá aquele triângulo, né? Lembram lá? Daí nós tínhamos aqui, ó, o valor de 8 metros aqui. Nós temos aqui o valor de 2,9 metros aqui. E o valor que nós estamos procurando aqui, ó, é essa distância aqui no mundo real. Tá? Então, esta distância que nós estamos procurando. Então, colocamos aqui na fórmula de Pitágoras quanto que dá isso. Então, independente de ser 8, um ou outro, nós podemos colocar da seguinte forma: 8 ao quadrado mais 2,9 ao quadrado, isso daqui, então, é igual a 8,8. A distância real entre os pontos A e B é igual a, veja, a distância, o valor da distância real entre os pontos. Eu gostaria até de colocar uma observação e vou colocar essa observação aqui. Então, o resultado vai ser igual a 8,8 metros. Então, essa parte está respondida. Ok? Porque esse daqui, então, esse daqui, né, é igual a 8,8 metros. Está respondido. Então, este daqui, colocando aqui, distância real entre os pontos AB. Então, eu vou colocar aqui, distância real entre A e B. Né? Ou seja, que é a mesma coisa que nós ok? Então, nós encontramos os valores. Então, eu acredito que não está faltando nada. Acredito que seja isso daqui. E nós precisamos agora de um espaço nessa lousa para dar sequência, que eu vou fazer o desenho para vocês. Nós vamos fazer graficamente de forma simplificada, que é o item B que foi colocado para vocês. Eu vou apagar. Que nós vamos fazer aqui é simplesmente colocar em escala. Então vejamos. No primeiro momento, aqui temos então a distância no ponto real igual a 8,8 metros. A outra distância que nós tínhamos falado, a distância vertical entre os pontos, né? Entre os pontos A e B é igual a 2,9 metros. Tá ok? E a distância horizontal aqui, eu vou colocar, fazer uma pequena ligação de a distância horizontal entre os pontos A e B é igual a 8 metros.
8 metros. Então, lembrar aqui, ó, que este valor, aquele valor ali, ó, ele foi obtido a partir deste daqui também, ok? O que nós temos aqui, então nós temos o que nós vamos usar. Nós vamos utilizar para resolver o gráfico. Nós precisaremos deste elemento aqui, precisaremos deste, precisaremos, isso basicamente esse. Depois nós vamos utilizar esse daqui e vamos utilizar esse daqui também. Então, vamos colocar aqui no gráfico e, se possível, faço a consulta aqui. A, B, vamos lá, são então 8,8 centímetros. Então, vamos lá. Depois eu preciso considerar uma distância de 4,6 na porção vertical. Isso. Então, tá bom? Acredito que esse daqui já seja suficiente. Vou baixar um pouco mais aqui. Tá bom. Ó. Então eu vou colocar, nesse primeiro momento, colocar uma linha que representa, vou dizer assim, uma espécie de um assoalho, né? Aquilo que está lá na parte de baixo, tá? Quando, por exemplo, numa obra de engenharia civil, aquilo que os pedreiros consideram como uma espécie de fundação, né? Tudo tem o seu ponto zero, nível, né? Aquele nível mais baixo de todos, tá? A partir dali, as coisas vão, né, sendo colocadas, sendo erguidas, né? E então, vou colocar aqui, ó, uma marquinha aqui que vai corresponder ao ponto A e aqui que vai corresponder ao ponto B. Então, eu vou chamar aqui, como se estivesse aqui na parte lá, na porção de baixo, né, essa base, vamos dizer assim, eu vou colocar aqui, ó, um ponto A'. Lembrar que esse desenho que eu vou fazer aqui é similar àquele esboço que eu acabei de fazer anteriormente, né? Então temos aqui uma linha e aqui B'. Então, o que nós vamos fazer? Nós poderíamos trabalhar com todos os instrumentos de desenho, eu poderia colocar aqui todos eles, né? E nós poderíamos trabalhar com parte dos instrumentos de desenho. Então, o ideal, eu vou fazer alguns e depois vocês vão dar continuidade ao uso desses instrumentos de desenho, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui uma linha vertical usando o esquadro. Então, ó, ok? Uma linha aqui e vou colocar aqui também, desse lado, uma linha vertical. Nós vamos precisar alongar essa linha vertical aqui. Por que fazer com o instrumento? Para que nós consigamos ter precisão na construção desse desenho. Tá, feito isso daqui, eu vou agora colocar aqui a medida de 1,7. Então, ó, venho aqui e marco 1,7. Então, aqui, ó, 1,7. Esse 1,7, posso remover essa linha na parte de cima, é a posição do ponto A, né, no terreno, ok? Então, aqui a parte que está, né, como se estivesse submersa, como se estivesse no interior de alguma coisa, e aqui então, né, já temos como se o ponto A estivesse visível, estivesse já do lado de fora, né? E depois, desse outro lado de cá, nós temos então 4,6. Então 4,6. Vamos lá? Aqui, ó, 4,6. Aqui, bem certinho aqui, ó. Então nesse pontinho, nós temos o ponto, eu vou colocar aqui na parte de cima, o ponto B, tá? Bom, nós já tínhamos visto todos esses elementos aqui e falta aqui para nós, embora podemos considerar de cima para baixo, de baixo para cima, nós temos aqui a distância vertical entre os pontos A e B. Ó, a distância vertical entre os pontos A e B é igual a 2,9. O que é essa distância vertical? Essa distância desse ponto até essa horizontal que passa aqui. Só que é importante nós fazermos o seguinte:
lembrarmos, na verdade, é o seguinte, que aqui é igual a 1,7, certo? Então, onde está o... Bom, então, vamos colocar aqui o seguinte, eu vou colocar um pouco mais acima, né? Assim, ó, ponto A, certo? Então, essa distânciazinha aqui, opa, vamos lá, vou colocar aqui usando o que nós aprendemos lá no desenho técnico, né? Então, vou colocar aqui, ó, uma linha auxiliar, né, para não partir exatamente do desenho, e a partir dessa linha auxiliar, eu vou traçar então a linha de cota, ok? Então vamos lá. Antes de traçar aqui, ok? Vejamos aqui. Eu vou considerar uma outra forma de desenhar essa linha de cota. Vou colocar as medidas na vertical. 1,7. Vamos considerar um pouco mais para a direita. 1,7. Agora sim. Então, 1,7 aqui, tá, direitinho. Traço aqui, traço aqui. Ótimo. Agora, sabendo que aqui é 1,7, vamos medir 1,7 também nesta porção aqui. Aqui, então, 1,7. Então, nós fazemos essa ligação. Podemos fazer essa ligação. Bom. Tá. Então, aqui é 1,7, lá também é igual a 1,7. E nós temos aqui, então, os pontos A e B. Lembrando, então, aqui que essa medida aqui é 0. Aqui também é igual a 0. E lá no topo é 4,6. Então, aproveitando aqui também do desenho técnico, já continuando, né, com aquela mesma ideia, nós vamos traçar aqui uma linha, outra linha aqui, vamos cotar. Vamos cotar. Nessa porção, nós temos aqui, nessa porção, a medida é igual a 2,9. Aqui 2,9 e aqui é 1,7. 1,7 a gente já viu que não precisa cotar porque já está colocado aqui. Então vamos cotar dois elementos que estão aqui. O primeiro elemento, este daqui, então de 2, vamos colocar aqui no meio, 2,9. Então, tá. E nós vamos então fazer a marquinha aqui, ok? Agora, nós podemos marcar a medida como um todo, este daqui, toda essa medida aqui. Então, para essa medida toda aqui, nós podemos novamente considerar aqui, ó, outra linha auxiliar. Então, ok? E agora nós podemos então considerar esta outra medida. Essa outra medida aqui então é de 4,6. Vamos colocar aqui na porção central desse desenho 4,6, certo? Daí eu venho aqui com o instrumento de desenho, de novo, marco aqui, tiro essa pequena parte que está sobrando, então tenho aqui as duas medidas, né? E, bom, e o que falta agora? Falta agora nós fazermos a ligação entre os pontos A e B, essa ligação aqui. Ok? Falta aqui também, 9.
nós cotarmos a parte de baixo. Então eu vou marcar aqui, ó, esse ponto aqui, eu vou colocar este valor, a linha, B', eles continuam aqui, com a única diferença que vai ser aplicada a cotagem, ou seja, o dimensionamento. Então eu vou escolher um lugar, né, um local que seja aqui, ó, aqui. Então aqui vai sobrar um espaço a linha e aqui vai sobrar um espaço B'. Aí vocês já vão entender o porquê deste rigor. Então coloco uma linha de chamada aqui, coloco uma linha de chamada aqui e então vou considerar a distância horizontal entre esses dois pontos é igual a 8. Então venho aqui e aproximadamente aqui no centro, né? 8. Isso. E agora vou desenhar a linha auxiliar 8, que está pronto. Então, o desenho está cotado, né? Então, veja que nós temos aqui uma série de aspectos que eu falo para vocês daqui a pouco. Vejamos, aqui também é 8. Aqui, então, essa medida de AB, né, é que nós podemos deixar claro. Essa medida de AB eu vou colocar aqui, aqui e ali. Ó, então vamos fazer assim, ó. Uma outra e aqui uma outra também. E nesse ponto, então, nós podemos marcar aqui a medida. Qual que é a medida? 8,8. Então vou colocar aqui, ó, seguindo as medidas, eu vou marcar 8,8, aqui, isso, e 8,8. Só um detalhe. Isso, 8, e a parte de movimento aqui. Linha aqui e aqui aproximadamente, né? Aqui. Então, temos a medida aproximadamente aqui. Então, isso. 8,8. Certo? É isso aqui, até o momento. Então eu desenhei aqui dois planos de projeção, o PH e o PV. Nós temos aqui, entre esses dois planos, né, nós temos a linha de terra e nós temos aqui o seguinte, ó, a configuração desses dois planos aconteceu da seguinte forma. Eu utilizei uma linha de aproximadamente 7 centímetros na horizontal, nessa porção aqui, e aproximadamente 7 aqui. Essa na vertical, principalmente nessa porção aqui, ela precisa ter mais que 5. Né? Então, na verdade, assim, é um pouco mais que 5 nessa porção, um pouco mais que 5 nessa porção. Por que um pouco mais que 5? Porque o valor da cota que a gente está trabalhando é de 4,6. Então, se for 5 já ajuda, né? Se for um pouco maior, 7, por exemplo, já sobra um pouco mais de espaço. Então, um pouquinho maior que 5 lá, um pouquinho maior que 5 aqui.
E nós vamos precisar então de um pequeno espaço aqui, de aproximadamente 2 aqui também. O que nós vamos fazer aqui, lembrando lá, na parte anterior, nós tínhamos aquela configuração, né? Ó, lembrando daquela configuração anterior que nós tínhamos, tá? Então, nós trabalhamos anteriormente com a construção dessa figura geométrica. Cotamos, trabalhamos com todos esses elementos adicionais, né? Daí é o seguinte, ó, essa porção aqui embaixo, essa aqui vai ser colocada, essa porção mesmo aqui, ó. Toda essa porção aqui vai ser colocada ao longo dessa outra aqui, ó. Então eu vou reforçar aqui, então para poder fazer uma associação. Eu vou colocar aqui em azul, né? E vou destacar essa linha aqui, essa linha aqui, ó, em azul. Né? Então temos aqui, ó. Daí lembra lá que o ponto A, né, estava ele estava a 1,7 metros de altura, né, em relação a essa base que nós falamos anteriormente. E falamos ainda que o ponto, vimos, né, e consideramos que o ponto B está naquela porção ali, a 4,6 metros de altura. Então, esse ponto, né, que precisa ser considerado aqui, ó, vejamos que aqui é A' e aqui é B'. Nós, anteriormente, não me lembro se nós colocamos algum ponto aqui, alguma identificação aqui ou não. Eu vou colocar aqui uma identificação chamada X, né? Como se fosse um X, um ponto que está no espaço, né? Um ponto X. E vamos colocar aqui, ó, coincide B', coincide com essa porção aqui na parte de baixo, né? Coincide com o X'. Ok. Então, tá. Agora, perdão, nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos colocar então essa medida aqui que é 1,7, essa outra aqui então toda, né, 4,6. Nós vamos colocar aqui nessa porção. Então, vejamos o seguinte, se eu tenho aqui uma medida de 10 e nós tínhamos aqui uma medida de 8, né? Então nós tínhamos uma medida de 8. Então, eu vou colocar essa medida de 8, né, 1 centímetro para cá, né, 1 centímetro para cá. Então, teremos aqui, sobrará 1 centímetro na outra ponta. Ó, então, vou colocar aqui assim. Um aqui, o outro aqui. Então, ó, este e este para deixar marcadinho, né? Então, eu vou utilizar outras cores. Nós temos aqui uma caixa com giz. Vou colocar aqui, por exemplo, olha lá, vamos colocar aqui, ó, este pontinho aqui em verde, ok? Esse pontinho em verde. Então, ó, verde aqui e verde aqui. Então, esse ponto aqui é a linha, e esse ponto aqui corresponde, né, a B', ok? E que coincide com X', né, daquele outro ponto que não foi colocado anteriormente no item B, mas estou colocando aqui por uma razão que vai ser vista em seguida. Daí vocês vão trabalhar com o par de espados, né, para levantar esta linha que irá partir aqui do ponto A, ok? Eu vou trabalhar com a régua e com o reticulado, com o quadriculado aqui da lousa, por questão de facilidade de desenho, ok? Facilidade nesse caso, para eu desenhar, porque se eu desenhar com os par de espados demoraria demais, o vídeo ficaria bastante extenso, tá? Então, eu vou considerar aqui uma determinada medida de 1,7 aqui na porção de cima. Então, temos a 1, tá? Temos aqui, ó, 1,7. Então, esse daqui é
a localização do ponto A. Aqui está a 1,7, no entanto, com a medida colocada, né? Em escala. E nós temos aqui a medida do ponto B é de 4,6. Ó, vai dar todo o espaço aqui. Ó. Então, vai ocupar todo esse espaço aqui. Então, essa aqui é a posição do ponto B. Eu vou marcar aqui nessa porção, ó, B, que corresponderá àquele pontinho que está lá no topo, tá bom? Então, eu vou marcar aqui agora o seguinte, ó. Vou fazer a ligação desses dois pontos, daquele ponto que está lá, com este, com esse ponto que está aqui, na parte de baixo, então. Então, foram ligados os pontos A e B. Olha, o ponto A e o ponto B, que foi feito anteriormente. Daí, vamos colocar aqui esse ponto X, né, que eu comentei com vocês. Qual é a altura do ponto X? A altura do ponto X aqui, ó, é 1,7 também. Na verdade, ele tem a mesma altura do ponto A. Ele não foi colocado aqui. Mas, na verdade, se a gente considerar a altura do ponto A em qualquer altura aqui, né, teremos vários pontos e um deles aqui é o ponto X. Então, vamos colocar aqui o ponto X. 3. Então, vamos fazer a ligação deste com este daqui. Ok? Então, essa ligação que nós acabamos de fazer, vou marcar aqui de X, foi colocado ali, né? Ele não apareceu no enunciado dentro disso, tá? Ele só está sendo colocado aqui para facilitar a compreensão do desenho. E o que nós temos agora? Então, nós vamos fazer o rebatimento do desenho que está no plano vertical no plano horizontal. Ok? Então, vamos lá? Vocês vão novamente trabalhar com o partes quadros para poder fazer as linhas, para construir essas linhas, né? As linhas de construção, e eu vou trabalhar com a régua mesmo e o reticulado da louça para ser rápido aqui, tá bom? Então eu preciso aqui desenhar uma linha a partir do ponto A, que seja paralela a esta horizontal, do plano, e aqui também. Então, uma outra aqui também, tá ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, para fazer o rebatimento, vou pegar o esquadro, né? Vou colocar a ponta seca em A, abertura, ponta seca em A', abertura no ponto A, ó, e vou traçar um arco de circunferência que irá cruzar esta linha. Agora faço a mesma coisa aqui do ponto B, já posso aproveitar aqui por causa do ponto X, né? E ponta seca em B, com abertura em B, que está lá em cima, que está no espaço. E então temos aqui, ó, esse cruzamento também, tá? Então eu vou reduzir aqui esse cruzamento, e o que nós vamos marcar aqui? Aqui vamos marcar o ponto A rebatido, o ponto X rebatido e o ponto B rebatido. Vamos utilizar determinadas notações e fazer o seguinte. Então aqui nós vamos chamar de A, duas linhas, aqui de B, duas linhas, e aqui de X, duas linhas. Certo? E nós vamos então fazer a ligação desses pontos. Então, por exemplo, vamos ligar A com X, e vamos ligar A com B. Então, ó, precisar isso. Então, aqui, ó. A com B.
Aqui, certo? E podemos até remover parte das linhas que estão sobrando, né? Aqui, como por exemplo essa daqui. Vou remover parte desta linha aqui. E é importante aqui nós já adicionarmos algumas identificações também adicionais no caso da reta, né? Então nós temos aqui a reta R. Podemos chamar aqui AB de R. Tá? Então aqui, ó, estou dizendo que a reta AB, né? Estou chamando a reta B de R. Okay? E então podemos chamar aqui de R', a reta AB que está na linha de terra, e podemos chamar aqui a linha A, duas linhas de verdadeira grandeza. Então, ó, inclusive, como ela é a resposta, eu vou fazer o seguinte. Bom, então, nós temos aqui. E vou marcar também com a linha, com a cor laranja, a verdadeira grandeza que foi colocada aqui, ou a verdadeira distância, né? Okay? Rebatida. Okay? VG, verdadeira grandeza, e colocada aqui, então, essa daqui a verdadeira grandeza é a distância verdadeira. Ok? Bom, do jeito que está colocado aqui, verdadeira grandeza, tá? Vamos marcar assim. Depois de rebatido, então, nós conseguimos obter a verdadeira grandeza no plano de projeção. Ok? Nessa perspectiva. Pessoal, eu acredito que esteja completo. Então, o item A, foi feito então aqui o item A, o item B e o item C desse exercício, pessoal. Então, isso aí está certinho.